A gente traz agora a questão do comando das comissões, da Comissão de Relações Internacionais, que tem sido motivo de embate na Câmara dos Deputados, desde que o PL anunciou que pretende indicar Eduardo Bolsonaro para o cargo. Isso porque a base governista vê a atuação do parlamentar, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, como arriscada para a soberania nacional. Para entender os motivos disso, a gente conversa com a Francine Ferreira, editora-chefe de Tempo em Brasília. Bom dia, Fran. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente tem uma situação de embate aí, né? Acho que é o principal dessas definições das comissões. Pois é, Dani, se a gente for olhar aí ao atual quadro dessa disputa pelas comissões da Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é a que está aí com o maior imbróglio. Justamente porque, por uma questão de divisão partidária mesmo e por acordos que são feitos quando se elege o presidente da Câmara, há uma divisão entre os partidos. Então, por uma questão proporcional pelo número de cadeiras que o PL tem na Câmara dos Deputados, ele ficaria com esse colegiado aí de relações exteriores. Só que o nome que o PL quer para esse cargo é justamente o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso que tem gerado um burburinho. Só é importante a gente lembrar que num papel de presidente da comissão, digamos que esse presidente ele tem alguns poderes e alguns acessos diferentes, obviamente, do que outros parlamentares que não possuem essa prerrogativa. Então, não só define a pauta da comissão, convoca pessoas, convites, tem esse poder de articulação, liberação de emendas, mas como também pode participar em nome da Câmara, como representante da Câmara em questões internacionais, e isso tudo preocupa o PT em função do histórico de Eduardo Bolsonaro, que aí vamos lembrar que desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou alvo desses inquéritos no Supremo Tribunal Federal, tem feito, digamos que até uma espécie de peregrinação aí internacional em busca de apoio. Para o quê? Nas palavras dele, justamente denunciar a censura de Alexandre de Moraes e outras coisas. Mais recentemente, ele aumentou, inclusive, essa peregrinação, né? Ele tem participado mais. Isso, inclusive, aí vamos lembrar que nas últimas semanas, até o Departamento de Estado dos Estados Unidos aí, chegou a publicar um tweet que depois foi replicado pela Embaixada do Brasil aqui, reclamando justamente de decisões judiciais, e antes disso o Eduardo tinha até mesmo se encontrado aí com membros do Departamento de Estado. Só que é importante lembrar de uma outra questão, que é esse interesse, né, que Eduardo Bolsonaro tem por essa questão, ela é muito antiga. Vamos lembrar que lá em 2019, por exemplo, ele já foi presidente dessa Comissão de Relações Exteriores. Naquela época, quando Jair Bolsonaro era o presidente do Brasil, inclusive teve uma tentativa, só que acabou sendo mal sucedida, para que Eduardo Bolsonaro se tornasse embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Só que desde então ele tem feito toda essa aproximação. Digamos que ele é o principal nome hoje da direita no Brasil em contato com políticos, com parlamentares americanos, e com a volta de Trump ao poder, essa relação ficou ainda mais próxima, e isso justamente é o que preocupa aí a esquerda. Mas lembrando que o presidente da Câmara, Hugo Mota, inclusive já disse que não vai interferir nisso não, justamente por essa questão que eu falei aqui, de que há acordos já pré-estabelecidos e definidos ali quando se decide a presidência da Câmara. Qual que é a questão da oposição, do governo, né? Assim, existe essa defesa de que há uma ameaça à soberania nacional, que essas viagens e essas falas, né, que o Eduardo Bolsonaro tem proferido no exterior contra o sistema eleitoral, contra o STF, denunciando uma suposta censura, o que o governo enxerga nisso, assim, de problema, e quais têm sido as ações, né, para prevenir, digamos assim, que o Eduardo Bolsonaro assuma essa cadeira? São pelo menos 3 frentes, Dani. Essa primeira que a gente falou aqui, que é para que o Eduardo ele não assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores, e que, inclusive, já adiantando, isso deve ser muito difícil de acontecer, justamente por essa falta de indicativo do próprio Hugo Mota e por essa necessidade de cumprimento de acordo das lideranças ali da Câmara.
Por outro lado, antes, hoje, né, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já tinha protocolado uma representação contra o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, alegando aí que ele viola os deveres e obrigações, melhor dizendo, dos deputados, sugere até mesmo a cassação do mandato dele. E aqui realmente agora que tem, digamos que roubado os holofotes, que é o quê? Os deputados, o Rogério Correia, que é do PT de Minas, e o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, eles apresentaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, acusando o Eduardo de usar a prerrogativa de deputado para articular aí ações para desestabilizar, vamos dizer assim, a democracia brasileira junto aos Estados Unidos. É justamente essa questão que a gente falou aqui, dessa proximidade dele com os parlamentares de direita por lá. E no pedido, o que eles solicitam? Eles solicitam até mesmo a apreensão desse passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro. Como que isso está agora? O Alexandre de Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido do PT, desses deputados, e o PT protocolou justamente também um outro pedido no Conselho de Ética da Câmara, alegando sobre essas questões, de que ele está colocando em risco a democracia brasileira. Só que nenhum colegiado da Câmara foi instalado ainda nessa nova legislatura. Para amanhã está marcada uma reunião do Colégio de Líderes, que vai justamente definir não só sobre essa questão da Comissão de Relações Exteriores, mas como também de Conselho de Ética e de várias outras comissões, quem vai ficar com o quê. Então deve vir esse indicativo, mas aí só para falar nessa representação também, o PT fala justamente dessas últimas idas de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Cita essa questão do Departamento de Estado que eu falei aqui e também faz uma referência à suspensão do Rubble aqui no Brasil, que foi essa mais recente, lembra ainda da questão do X. Então, os deputados petistas, eles estão estão tentando, de certa forma, tolir, né, para que Eduardo Bolsonaro não viaje, que com o passaporte diplomático tem muito mais acesso do que um passaporte comum, vamos dizer assim. E com essa prerrogativa de presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele acaba se tornando um representante do Congresso, da Câmara dos Deputados, na verdade, e que vai para outros países se opor ao próprio sistema e às próprias leis do país ao qual ele representa, né? Então, assim, realmente fica complicado encontrar esse equilíbrio, digamos assim. Eu acredito que existe tem que existir uma soberania realmente nacional para que os representantes do país não se coloquem contra, né, o sistema que os elegeu. Então, realmente é uma questão que é complicada e que se complica e que aí tem decisão judicial de um lado, decisão monocrática de um lado, e aí tem manifestações também assim contrárias ao próprio sistema de outro. Então é uma discussão que ela promete se estender um pouco, né, Fran? Mesmo mesmo que ele assuma, né, a cadeira. Exatamente. Ele assumindo essa cadeira, que já é considerado aí dado como certo nos bastidores, né, muito difícil reverter essa possibilidade, ele age como um representante da Câmara dos Deputados. O representante do Senado, por exemplo, o presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, é o senador Nelsinho Trade. Então, eles agem como representantes do Legislativo nesses fóruns internacionais, só que eles têm um acesso, né, mais amplo do que, digamos, que outros deputados ou senadores que não ocupam esse posto. Isso, claro, preocupa também o governo, justamente pelo que vai ser dito e justamente por essa campanha, vamos dizer assim, que tem sido feita relacionadas a essas ações de Alexandre de Moraes. E o que a oposição está tentando para reverter isso e para defender que Eduardo assuma essa cadeira, é justamente cobrar o cumprimento de acordo por Hugo Mota,
E, por outro lado, para tentar aí evitar uma apreensão de passaporte, que é essa outra ofensiva do PT contra Eduardo, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados e que é de interesse, digamos que também de pessoas ali do Centrão, para quê? Para barrar decisões judiciais contra parlamentares no Congresso Nacional. Esse texto foi apresentado pelo líder do PL na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, só que conta ali com o apoio da oposição e sugere o quê? Que medidas cautelares da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, elas devem ser aprovadas pela respectiva Casa Legislativa, pela maioria, ou seja, se a gente está falando de um deputado federal, tem que ser aprovado pelo menos por 257 deputados, no caso do Senado, por 41 senadores. E aí, nesse escopo não está previsto prisão, mas está prevista, outras medidas cautelares. Aí eu listo, como por exemplo, a suspensão de um passaporte diplomático, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acesso a determinados lugares ou de conversar com determinadas pessoas, proibição de ausência na comarca onde está tramitando aquele processo, entre outras. Então, a ideia é justamente, e aí a defesa de Sóstenes e deputados do PL, é justamente para garantir a imunidade parlamentar. Então, há essa ofensiva também, e de certa forma, nesse momento, é justamente para blindar Eduardo Bolsonaro e outros deputados que têm sido alvo dessas ações do STF, uma vez que tem gente que já está com a ação tramitando lá e, por outro lado, ainda está nessa espera se o STF vai decidir ou não pela apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Lembrando que ali dentro do PL há uma corrente que acredita que há facilidade para que isso seja feito, tendo em vista que isso já aconteceu com outros deputados, tendo em vista também essas investigações que colocam não só Jair Bolsonaro, mas outros familiares dele também aí nesses casos de golpe de Estado, fraude de cartão de vacina, desculpa, Dani, também o de joias sauditas. Eu acho que isso pode ser até o tema de um programa aqui, que é esse pacote de medidas e de projetos de lei, de tentativas do Congresso de se blindar da interferência e do papel constitucional de freios e contrapesos, né, dessa distribuição entre os três poderes, porque acho que são vários pacotes, vários projetos que tramitam e existe essa tentativa, né, de fazer tramitar, de fazer aprovar. A gente cita o projeto da lei da ficha limpa, esse pacote contra o STF, para dar ainda mais espaço para os deputados e senadores e, enfim, parlamentares de forma geral do legislativo fazerem o que bem entenderem, com menos medo, digamos assim, de punição, enquanto os outros poderes ficam ali cada vez mais amarrados no sentido de cumprir o seu papel nesse sistema de freios e contrapesos, né? Eu acho realmente complicado, né, Fran, quando a gente tem esse tipo de movimentação cujo objetivo é blindar uma classe política ali contra punição ou contra consequências das próprias ações deles, né? Nesse pacote, inclusive, Dani, que esse é um novo projeto, mas tem várias outras propostas, né, já tramitando, inclusive a principal delas, que foi aprovada no Senado no ano passado, de autoria de Rodrigo Pacheco, diz respeito principalmente a decisões monocráticas. Para quê? Para evitar justamente decisões monocráticas de ministros do Supremo. E isso vai favorecer não só esses deputados da oposição. Há uma avaliação de que isso é um consenso ali no Congresso Nacional, porque deputados de outros partidos e aí também do Centrão, e eu não vou tirar o PT disso também, porque também faz parte desse pacote, eles são favoráveis a isso, porque há um receio de até onde se pode chegar essas decisões do Supremo. E aí, das decisões monocráticas, a principal dúvida, ou vamos falar preocupação, vamos dizer assim, é com essas decisões que pedem mandados de busca e apreensão, seja no gabinete ou na casa desses parlamentares. Então, quando aconteceu lá no ano passado com o Carlos Jordi, por exemplo, foi quando isso começou a ser discutido. E há várias outras iniciativas, vou chamar assim, como, por exemplo, para que esses mandados, né, de busca e
apreensão, eles somente ocorram após a aprovação da mesa diretora da respectiva casa. Então, se vai ser um deputado na Câmara, se vai ser um senador, obviamente, no Senado. Então, há várias outras medidas nesse sentido, justamente o quê? Para tentar limitar, do ponto de vista de decisão monocrática, ao entendimento de que é sim importante isso, tendo em vista algumas ações que aconteceram no ano passado, seja em relação também às emendas parlamentares, que aí vamos lembrar que o Flávio Dino também foi por meio de uma decisão monocrática que ele suspendeu ali o pagamento de emendas, gerou toda aquela crise. Então não é só o Dino, tem o Moraes aí também, não é só o Moraes, tem o Dino também nessa história, né? Então, uma série é um pacotão, só que Hugo Mota e tanto Davi Alcolumbre querem passar pelo menos esse primeiro semestre sem muitas polêmicas ali com os outros poderes, mas agora essas decisões monocráticas cabe somente à Câmara, por exemplo, e aí o que se vê hoje é um ambiente totalmente favorável para a aprovação dessa. Eles não querem neste semestre, mas ainda tem mais 3 pela frente, né, para eles aprovarem, enfim, o que for de interesse.